Olá! Nesse vídeo nós vamos explorar a operação de vendas em duas etapas, também conhecido como pré-vendas. Um exemplo bem típico é quando você vai numa loja de material de construção ou então numa autopeças e você é atendido por um vendedor. Esse vendedor lá no balcão ele vai anotando o pedido e lá no final ele te entrega um código da venda. Com esse código você vai até o caixa carrega o pedido na tela, faz o acerto e te entrega os produtos. Nesse vídeo nós vamos ver como que ativa essa função lá no retaguarda e também como que é o operacional do vendedor e do caixa lá no PDV frente de loja. Para ativar essa funcionalidade, você vem aqui no retaguarda e acessa menu principal, configurações, PDV frente de caixa, e aí aqui na aba do PDV você rola um pouquinho a tela e marca documentos aceitos para impressão, marca aqui a pré-venda. Feito isso, é só vir aqui e gravar a configuração no PDV. A partir desse momento, no próximo login lá no PDV, a pré-venda vai estar disponível para ser utilizada pelo vendedor e também pelo caixa. É comum nas empresas que utilizam a pré-venda de elas terem alguns usuários, alguns vendedores que só vão realizar pré-vendas. Então, para configurar isso lá no usuário, você vai acessar aqui no menu principal, cadastro, usuário. Eu tenho vários usuários aqui de teste, então eu vou pegar, por exemplo, esse Pedro aqui e eu vou te mostrar como que está a configuração dele. Ele só pode fazer pré-vendas. Como que o sistema sabe disso? Ele sabe através desse grupo de permissão que está escolhido aqui como PDV pré-venda. Então, quando o Pedro fizer login lá no computador dele, no PDV frente de loja, ele só vai conseguir realizar pré-vendas. Ele não consegue enxergar o caixa, ele não consegue capturar outras informações de venda e nem ver crediar nem nada. Ele só consegue realmente fazer pré-vendas e entregar o código para o cliente. Eu vou fazer login então lá no PDV frente de loja com o usuário desse Pedro. Então quando o Pedro ele faz o login aqui no PDV frente de loja, perceba que aparece marcado aqui em cima essa marcação de pré-venda. E também fica essa tarja aqui na parte de cima da tela, ela fica pintada nessa cor. Agora então, as próximas etapas elas são comuns como se fosse uma venda. Então a primeira coisa, o Pedro vai lá e vai colocar os produtos que o cliente está comprando. Coloquei esses 3 produtos, agora então a próxima etapa, quando o Pedro ele terminou de fazer a venda com o cliente, ele clica aqui nesse botão, ou tecla F6, e ele vem aqui para essa etapa, que é a parte de identificação do cliente. Caso não queira fazer identificação, é só ele seguir e o sistema vai permitir então a finalização. Aqui ele tem só duas opções. Ele tem a opção de imprimir um comprovante da pré-venda ou então salvar essa pré-venda. Independente de qual das duas opções o Pedro escolher aqui para finalizar a venda, o sistema vai dar para ele um código. E esse código o Pedro, vendedor, entrega para o cliente e com isso ele se dirige até o caixa para fazer o acerto. Perceba que ao clicar no botão de salvar a pré-venda, o sistema mostra essa tela aqui dizendo que o cliente deve ir até o caixa e informar o código E9D12, que é o mesmo código que apareceu aqui na parte de cima da tela desde o início da minha venda. Então quando o Pedro ele dá o OK aqui, ele já vai para a próxima venda. E então é isso tudo que o Pedro consegue fazer aqui no PDV frente de loja. A próxima etapa, então, daquela venda é o caixa abrir a pré-venda e fazer a parte do acerto. Eu vou fazer logoff aqui e fazer login com outro usuário que tem permissão e tem acesso à parte do caixa. E já volto para te mostrar como que funciona. Então eu fiz o login aqui no PDV frente de loja com o usuário Júnior. O Júnior ele tem um pouco mais de permissão que o usuário Pedro, que é o anterior. Então o Júnior consegue ver o caixa, consegue fazer venda, ele consegue operar todo o PDV frente de loja, tá? Então, nesse caso aqui, imagina agora que o cliente da venda que o Pedro fez, chegou aqui no caixa, apresentou o código aquele que foi dado para o cliente no final da venda do Pedro, e agora o Júnior vai capturar isso aqui e vai dar continuidade. Então, para isso, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui no menu, lista de pedidos. Essa é a lista de pedidos que eu tenho aqui na empresa nesse momento. Por padrão, ela entrou com a pré-venda já ativada aqui em cima. Caso eu queira mudar, eu posso vir aqui e marcar quais são os tipos de venda que eu quero ver aqui nesse filtro. No caso, eu vou deixar pré-venda mesmo, que é o que eu quero.
Para pesquisar pelo número, é só vir aqui no campo de pesquisa, no campo de filtro, e digitar uma parte do número daquele pedido. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui ó, E9 e ele já filtrou aqui para mim. Para carregar essa venda, é só vir aqui e clicar no ícone do lápis. Então, com a venda carregada aqui na tela, o operador de caixa ele pode incluir novos itens aqui dentro, pode alterar alguma coisa aqui nas quantidades, pode excluir ou pode simplesmente prosseguir. Então, imaginando que ele vai prosseguir, que está tudo ok com essa venda, ele vem aqui para essa parte da conclusão do pagamento. Então, daqui para diante, o processo ele é todo normal, como se fosse uma venda qualquer. Antes de encerrar, eu quero te mostrar uma outra situação que pode acontecer com a pré-venda. Por exemplo, digamos que um vendedor qualquer esteja passando pedidos de uma venda. Então, eu vou simular aqui. Vou colocar aqui um enfeite luminoso e mais um outro item qualquer aqui. Pegar a imagem em ação. O vendedor pode a qualquer momento vir aqui nesse menu e clicar no salvar a pré-venda. Com isso, ele segue o mesmo fluxo que eu te mostrei lá daquele vendedor que só podia fazer pré-vendas. Então, nesse caso aqui, o vendedor ele pode fazer vendas normais e também fazer pré-vendas, de acordo com a necessidade que ele tiver. Então, em resumo, nesse vídeo nós vimos como que ativa lá no retaguarda a funcionalidade de fazer pré-vendas no PDV frente de loja, vimos também como que configura um usuário para que ele só faça pré-vendas e vimos como que o caixa captura uma pré-venda e faz a finalização dela.